do dia 26 de abril, ainda com a igreja vazia, mas estamos aqui presentes com a palavra de Deus em nosso coração e em nossa vida. Nós vamos mais uma vez transmitir nosso culto com a igreja em casa, sendo edificada, sustentada pela graça, bondade e misericórdia do nosso Deus. Antes, porém, vamos fazer uma oração ao nosso Deus e Pai nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer o Teu nome, mais uma vez por estarmos com vida, por estarmos sendo preservados e sustentados por Ti, e que a fé e a esperança seja sempre viva em nosso coração e em nossa mente, em nossa igreja e em cada um de nós, que a Tua misericórdia continue repousando sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos, antes de lermos o texto de Isaías, capítulo 1, nós vamos cantar o hino de número 108, com o título Aflição e Paz. Vamos cantar ao Senhor. Em breve virá me levar.
vamos ler Isaías capítulo 1, a partir do versículo 4, que diz assim: Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, porque abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais a rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada com chorça na vinha, com palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Agora os versos 18 e 20, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que estejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, repetindo o verso 9, ele diz: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vamos pensar nesta noite sobre além da calamidade, além da situação que nós estamos vivendo, o que nos espera. Um grande filósofo, Protágoras, ele disse: o homem é a medida de todas as coisas. E René Descartes, ele disse: eu duvido, eu penso, logo existo. E dois teólogos, Emil Brunner, por exemplo, ele disse: eu respondo, logo existo. E Francis Schaeffer, ele vai escrever um livro interessante dizendo: o Deus que intervém. E aí, quando nós lemos toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nós vemos que o Deus que é Criador, sustentador do universo, ele intervém na história. E aí nós podemos ver muitas calamidades narradas na palavra de Deus, e sempre Deus preserva, de alguma forma, Deus sustenta um grupo. Por exemplo, na primeira grande calamidade que vem sobre o nosso mundo no registro bíblico, é a história do dilúvio. E Deus preserva Noé e a sua família. E aí começa uma nova geração. Na história das 10 pragas no Egito, nós temos a nação de Israel, os filhos de Israel, especialmente os primogênitos, sendo preservados. Depois da história, quando Israel vai para a Babilônia e fica cativa durante 70 anos, eles voltam depois com Esdras, com Neemias, com Zorobabel. Começa de novo uma nova história. Então sempre de lá para cá, desde o dilúvio até os nossos dias, Deus tem preservado pessoas, tem preservado famílias. E eu quero compartilhar então com, além da calamidade, o que nos espera. O versículo 9 que nós lemos diz que se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado à semelhança de Sodoma e Gomorra. Então eu e você somos sobreviventes nesta geração que jaz no maligno. A 1 João capítulo 5, verso 19, e diz: sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então não é o que alguém pensa, mas o que Deus diz. E o que a Bíblia está dizendo é que nós somos de Deus. Há uma grande gama de pessoas
no mundo atualmente que crê em Deus, confia em Deus, espera em Deus, depende de Deus, faz suas orações, sua confiança está no Senhor, e isso vai fazendo com que esta sociedade não seja totalmente dizimada por algum ato de misericórdia de Deus. Uma parte dessa nação tem sido preservada. Se você observar o texto, depois você pode ler com calma, Isaías, primeiro todo o capítulo, que é escrito mais ou menos 740 anos antes de Jesus Cristo, e aí ele vai narrar uma história, dizendo, parece que tem muito a ver com o nosso Brasil, com o mundo da atualidade, porque Deus diz assim no verso 4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, porque abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Então Deus está dizendo já há 740 anos antes de Cristo que o povo tinha se rebelado contra Deus, eram corruptos, blasfemaram de Deus, abandonaram o Senhor. E Deus chega a comparar que o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono, mas Israel tinha se esquecido do Senhor. A nossa nação caminha a passos largos para minimizar a influência de Deus, ou então esquecerem de Deus, abandonarem Deus. Deus tem sido zombado, escarnecido, o nome de Deus tem sido vilipendiado em nossa nação, no mundo, mas em termos de Brasil, é para nós que precisamos atentar para isso, nós precisamos atentar para isso, em vários momentos, em termos de arte, de teatro, de peça, como vimos durante aí o grande movimento de fevereiro, durante o carnaval, onde uma figura de Cristo, uma figura como se fosse o Cristo, fora zombada, escarnecida, arrastada, zombada. Claro que não é o seu Cristo, não é o seu Deus, não é o meu Deus, não é o seu Cristo, mas nós estamos vivendo em dias em que o nome de Deus é zombado, vilipendiado, esquecido. Tentam tirar Deus da história. No entanto, se você observar o verso 10, ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, ou emprestai ouvidos à lei do Senhor, vós povo de Gomorra. E aí ele diz: que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Ele diz: eu estou farto. E aí ele vem descrevendo a situação de uma nação que se esquece de Deus. Estamos olhando para a situação do nosso país, quando os três poderes entram em batalha em todos os campos, em todos os sentidos, não levam Deus a sério, o povo da mesma forma, cada um procura o seu próprio interesse, e a Bíblia então vai dizer: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, porque abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Há um esforço para que se extirpe Deus da vida do nosso brasileiro, dos nossos contemporâneos, e aí isso é um problema sério, porque Deus vai dizer no verso 9: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Temos vivido esses dias difíceis, dias de calamidade, dias de susto, em que a nação toda está assustada por uma situação não visível, no entanto, que tem efeito devastador. E aí a nação entra em pânico, e uma das possibilidades é voltarmos os olhos para o Senhor. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Veja o que diz o verso 18, ele diz: vinde,
Deus faz um convite para nós, dizendo: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada ou pelo vírus, porque a boca do Senhor o disse. Então, além da calamidade, existe o sobrevivente, porque Deus tem preservado. Além da calamidade, existe o convite de Deus, dizendo: vinde e arrazoemos, diz o Senhor, porque ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, se tornarão alvos como a neve. Se a nação tem esquecido de Deus, nós temos figuras ou imagens que são colocadas como padroeira do Brasil ou de cada cidade. Isso não é um vilipêndio, eu estou afirmando que a Bíblia diz, porque o Salmo 115 de todas as Bíblias, ele diz que os deuses criados pelo homem têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Tornam-se semelhantes a eles todos que o fazem e quanto neles confiam. Romanos, no capítulo 1, a Bíblia diz que as pessoas, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e desprezaram o conhecimento de Deus. E a Bíblia diz que por causa disso foram entregues à sua própria mente. E ele diz que desta forma são passíveis de morte quantos aprovam e quantos fazem ou quantos confiam nos deuses que eles próprios criam. Então nós vivemos sim em dias de calamidade, como já vivemos na história, mas Deus sempre preserva alguns. Deus vai se manifestando a algumas famílias ou pessoas, e a influência dessas pessoas no mundo fará a diferença. Se o Brasil está em estado de calamidade, há uma esperança em Deus, porque além da calamidade existe o sobrevivente. Além da calamidade existe o convite de Deus, dizendo: vinde, para nos alegrarmos no Senhor. Além da calamidade, há duas propostas de Deus, que é interessante, ou que são interessantes no verso especialmente 19 e 20 de Isaías 1. Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas ele coloca de uma forma muito tranquila: se quiserdes e me ouvirdes. Se você comparar o verso 4 com o verso 19, ele diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de calamidade, raça de malignos, filhos corruptores, porque abandonaram o Senhor. Isso é o verso 4. E no verso então 19, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados, porque a boca do Senhor disse. Então não é brincadeira. Deus está dizendo que a nação é pecaminosa, a nação se revolta contra Deus, a nação se revolta contra o seu Criador, mas ele depois diz: olha, se quiserdes e me ouvirdes, sereis preservados, ou comereis o melhor desta terra. Ele diz: vocês serão sustentados, porque a boca do Senhor disse. Um grande desafio para a nação hoje é ouvir o que Deus diz e o que as autoridades dizem. Outro dia, um ministro do Brasil disse: é preciso saber a quem ouvir, se o ministro ou o presidente. E aí eu digo hoje: é preciso saber a quem ouvir, Deus ou as autoridades. Nós precisamos ouvir as autoridades com respeito a decisões que vamos tentar praticá-las para preservar a nossa vida e a vida das outras pessoas. Precisamos ouvir as autoridades, especialmente as autoridades nessa área de sanitaristas. No entanto, precisamos ouvir o que Deus diz.
e diz que a nação está caminhando nessa direção. E não é só a nossa nação, é o mundo, está caminhando para a destruição a passos largos, porque desistiram de Deus, abandonaram Deus, se esqueceram de Deus. É uma nação, é um povo da atualidade que tenta viver sem Deus, tenta criar os seus deuses para serem manipulados, isso em todos os setores. As pessoas tentando criar um Deus que ele possa manipular, e esse Deus precisa concordar com ele. O que a Bíblia apresenta é que nós precisamos concordar com Deus, não é o contrário. Não é Deus que concorda conosco, é nós que precisamos concordar com Deus. E Deus está dizendo: ai desta nação, ai deste mundo contemporâneo, porque este mundo se esqueceu de Deus. Ele chama de raça de malignos, filhos corruptores, porque abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O animal conhece o seu dono, mas esta geração se esqueceu de Deus e por isso sucumbe nas suas transgressões, nos seus pecados, e a mão de Deus pesa. E Deus está provando para o mundo que pode acabar com a humanidade com um inimigo invisível, que se Deus quiser, não precisa grandes batalhas, grandes guerras. É um vírus que acaba, uma bactéria que acaba com a humanidade. Por isso que o salmista vai dizer que espera confiantemente pelo Senhor, porque Deus é o seu refúgio, porque Deus é a sua fortaleza, porque a mão do Senhor continua estendida. Então, além da calamidade, nós precisamos continuar crendo, primeiro, que há uma sobrevivência. Deus sempre preservou parte. Você é alvo de Deus. Deus te criou, Deus te sustenta, Deus te preserva, Deus te salva, Deus te conduz em triunfo, porque Deus é socorro bem presente nas tribulações. O Salmo 144:15, ele diz: bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Então, além dessa calamidade que assola o mundo, nós precisamos continuar crendo que os que são sobreviventes é porque são preservados por Deus. É Deus que tem a vida e a morte. Deus tem o poder da vida e o poder da morte em suas mãos. Então, por alguma razão, dentro da sua vontade permissiva, diretiva e delimitativa, Deus permite que alguns sejam preservados ou sustentados. Deus nos deixa sobreviventes. Somos sobreviventes no meio dessa calamidade ou pandemia mundial. Então, louve o seu Criador, porque o que te preserva é o Deus Criador. Esse Deus Criador, sustentador e preservador, ele te convida, dizendo: vinde, para nos alegrarmos no Senhor, no verso 18. Depois, esse próprio Deus faz um convite, dizendo: se quiserdes, sereis preservados, ou comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. É o que a Bíblia diz. Então, eu creio que, além das autoridades constituídas, das orientações, das decisões que como nação precisamos obedecer, precisamos também atentar para o que Deus diz. E Deus está dizendo que o mundo se esqueceu dele. O mundo, como pessoa, volta-se para trás. O mundo, como pessoas, abandonam o seu Criador. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos é porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, o fato de você acordar, olhar a natureza, pisar, andar, se locomover, é porque Deus tem te preservado, Deus tem te sustentado. Então, você é um sobrevivente no mundo hoje. Seja qual for a sua idade,
glorifique a Deus, dignifique a Deus, exalte a Deus, porque você é um sobrevivente neste mundo de calamidade, porque Deus te criou e te sustenta. Tem uma história assim que eu li há muitos anos atrás, de um pai que deu um barquinho para o filho, e um dia o filho brincando na correnteza, botando o seu barco para descer, a água levou, ele não conseguiu pegar de volta e o barco sumiu. Passado muito tempo, a criança andando pela rua, ele olhou essas casas que vendem coisa antiga, coisa bem simples, tipo o cacareco contemporâneo. Ele observa que o barquinho dele estava lá. E aí ele vai lá, tenta comprar, não tem dinheiro. O dono diz: não, alguém me vendeu, alguém encontrou, alguém me vendeu, eu comprei, agora o barco é meu. E a criança insiste, dizendo: não, o barco é meu. Ele disse: não é, eu comprei. A criança volta, conta a história para o pai, e aí o pai junta dinheiro, eles vão lá e compram o barco. E aí a criança, voltando para casa com o seu barquinho na mão, ele disse: agora você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz, e agora porque eu te comprei. Então Deus nos criou, Deus nos fez, e Deus nos comprou pelo sangue de Jesus Cristo, para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Repetindo o Salmo 144, 15, e diz: bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Então, além da calamidade, há preservação de vida. Além da calamidade, há esperança em Deus. Além da calamidade, há o convite de Deus: vinde e arrazoemos. Então é preciso ouvir o que Deus diz, ouvir o que as autoridades dizem, mas ouvir também o que Deus diz. E o que Deus diz é que você é preservado, é sustentado, e você precisa vir para Deus. Não confie em Deus, dependa de Deus. E nós vamos, nesse instante, cantar um hino, que é o hino de número 110 do nosso cenário cantor cristão. Ele diz: crer e observar. O povo precisa crer em Deus e observar o que Deus diz para cada um de nós. Vamos cantar o Senhor. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedecer ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar.
queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Quero observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. E aí, depois do cântico, nós vamos orar e receber a bênção apostólica. Oremos. Pai Santo, mais uma vez nós queremos suplicar a tua graça e misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre o nosso mundo, ó Deus, que diante desta pandemia ou calamidade, eles possam, ó Deus, se voltar para o Senhor, voltar nossos olhos e esperança, aos olhos da fé para o Senhor, a obedecer, ó Deus, às autoridades, mas também obedecer o que Deus nos orienta, que além da calamidade precisamos nos ver como pessoas que foram preservadas, precisamos aceitar o convite de Deus, precisamos colocar nossa confiança em Deus, precisamos nos voltar para o Deus que nos criou, que nos comprou e que tem nos sustentado em meio a esta calamidade. E assim, ó Deus, que a tua graça, bondade e misericórdia, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco, com a nossa nação, com o nosso mundo hoje sendo preservado e sustentado em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar no poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão, no Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão, no Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu
tuas mãos.